Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação: Elton Oliveira. Senhoras e senhores, muito bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Hoje a gente vai apresentar para vocês mais um episódio. Então, muito obrigado a todos que estão ouvindo aí o programa. Meu nome é Elton Oliveira, sou criador e apresentador do podcast Heróis Anônimos. Esse podcast que vem contar a história desse lugar maravilhoso que é a Serrota, e também conhecido como Serrota, mas o nome verdadeiro mesmo é Sebastião de Abreu, né? Que consta nos mapas, que consta aí na história de Pentecoste. Então, você, nosso ouvinte amigo, seja bem-vindo. Vamos começar aqui o nosso episódio de hoje, episódio número 3, viu? Episódio 3 do podcast Heróis Anônimos. Esse episódio hoje a gente vai ter mais uma entrevista, mas antes da entrevista a gente vai falar aqui um pouquinho desse objetivo desse projeto, viu? O objetivo do projeto, a história de um lugar é construída por seus habitantes, povos que fizeram e fazem parte de cada um de nós. Cada pessoa tem aquele interior, o lugar da zona rural, de onde vem, aquela memória afetiva que conecta a infância. Momentos como o tradicional farinhada, a festa do beiju e várias outras atividades que fizeram e fazem parte da construção do nosso lugar. Faz-se necessário conhecer como esse povo vivia, suas lutas, suas conquistas, o que fizeram para o nosso querido lugar prosperar. Os protagonistas dessas histórias são pessoas que eu conheço ou conheci, pessoas comuns, anônimas, mas de ensinamentos fantásticos que quero te contar. E hoje eu vou contar a história de uma personagem muito legal, muito importante. São comerciantes aqui do nosso lugar, que eu conheci também, que eu já comprei lá quando o seu Raimundo Gomes era vivo, e também a dona Rocydélia. O nosso convidado especial de hoje é o amigo Francisco Faruque Cardoso Gomes, formado em jornalismo. Os nomes dos pais dele são Isabel Almeida Faruque Cardoso. O tema da nossa entrevista de hoje é o TCC, que é maravilhoso e lindo o tema dele. Mas, vó, eu me lembro por nós dois. Esse é o tema do TCC do nosso amigo Faruque. Faruque, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade, pode entrar. Boa tarde, Elton. Tudo bem? Me chamo Faruque, né? Como você falou, sou neto da dona Rocydélia, que é uma grande personalidade aqui da Serrota, né? Participou da vida de muitas pessoas daqui, meio que para honrar essa memória, toda essa carga social que ela teve, né? Eu resolvi fazer o meu TCC, inspirado nela. Também porque hoje ela se encontra com Alzheimer, né? E eu queria eternizar essas memórias, assim, sobre quem ela foi nesse trabalho. Aí ele relaciona o Alzheimer, a doença que ela tem agora, com a vida dela contada pelos filhos dela. E aí foi meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Pronto, foi para finalizar o curso de jornalismo, né? Isso. Pronto, o TCC, eu queria mais uma vez falar para vocês aqui, porque assim é muito legal o tema, porque cada pessoa, cada um que lê esse tema, Faruque, já começa a se lembrar da sua avó, entendeu? Já começa a ter aquela memória afetiva, que um dia que eu li eu também me lembrei da minha avó, que já faleceu também. Então eu vou ler de novo aqui, só para as pessoas entenderem um pouquinho, assim, o sentimento que dá. Mas, vó, eu me lembro por nós dois. Então, de onde nasceu esse projeto, de onde nasceu essa ideia de falar sobre a memória entrevistando os filhos dela, Faruque? Então, Elton, quando eu resolvi fazer o trabalho, eu fiquei muito nessa questão, assim, como é que essas lembranças vão ser revividas, né? Como é que essa história vai ser contada. Eu fiquei pensando nas pessoas que mais têm lembranças vividas com elas, que no caso são os filhos dela, né? E aí eu queria contar, sobre o meu ponto de vista, essas histórias que eles me contaram, assim, sabe? Que eles reviveram. É meio que uma revisitação das pessoas que possivelmente têm mais memórias sobre ela, né? E que não estão ali com ela. Aí, nesse momento, você teve a ideia e, para finalizar, e era um tipo de homenagem. Eu acho assim, foi uma homenagem que você quis fazer também para ela. Sim, com certeza. Eu tava muito com essa questão da doença de Alzheimer na minha cabeça, né, nessa época. Eu ficava muito indignado que uma pessoa pudesse, assim, perdendo as suas memórias sobre a sua vida inteira. Memórias, assim, que você construiu durante toda a sua vida. E aí eu queria, de alguma forma, fazer com que essas memórias não fossem perdidas, né? A avó ainda é uma pessoa muito importante pra mim. Sempre foi, assim, minha infância toda foi vivida com ela, né? Então, queria muito, de alguma forma, fazer com que essas memórias não fossem perdidas com o tempo. E aí eu decidi fazer esse trabalho para
eternizar essas memórias. Juntando com a sua pergunta, com a sua resposta, eu queria falar assim que o principal objetivo desse nosso podcast também é isso. Eu e a Valdinha, a gente conversava muito, que ela foi professora de história, e aí ela um dia cheguei para ela que eu estava começando a fazer podcast, a ouvir podcast, né? Aí um dia eu cheguei para ela, Valdinha, por que a gente não faz um podcast sobre história, né? Sobre o trabalho dela, não sei o quê. Aí ela ficou ali, que ela não conhecia, né? Podcast ainda. Ela não conhecia a plataforma, não conhecia essa forma que está crescendo muito no Brasil hoje, que é o podcast, que as pessoas escutarem histórias, escutarem formas, cursos dessa forma, né? Que é a forma do podcast chegar até as pessoas. Aí, esse foi uma das formas que eu achei, assim, acho que assim, vou fazer um podcast para homenagear nesse lugar, contando as histórias de cada um. E essas histórias vão ficar guardadas, entendeu? Na plataforma do Spotify e outras plataformas vão ficar guardadas, no Google Podcast. Essas histórias vão ficar guardadas para ser usadas futuramente, para as pessoas não esquecerem, as pessoas não esquecerem os personagens de antigamente, que muita gente pergunta, conheceu tal pessoa, e eles não conhecem, entendeu? Não sabem nem quem era, mas eu vou tentar, de alguma forma, contar a história, que nem hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Dona Rossidélia e do seu Raimundo Gomes, e eu vou contar a história também do seu Licinho, né? Que foi um dos protagonistas aqui da nossa região, e várias outras pessoas que eu não tenho como lembrar todas agora, mas que eu vou contar essas histórias. E hoje com certeza é uma grande homenagem que a gente vai fazer à Dona Rossidélia, né? Pronto, as memórias, eu lendo e vendo lá no seu trabalho, a exposição, eu vi que ela gostava muito de guardar lembranças, né? Tu falou que ela guardava muitas lembranças. Como é que essas lembranças te marcaram, assim, afetivamente? Quando tu entrava lá na casa delas, aí via aquelas fotos, várias fotos. Nunca foi durante a minha vida, assim, chegar lá, ter essas fotos e ver pra elas, nunca foi uma questão assim, meu Deus. Foi muito natural, assim, sabe? Desde que eu me conheço, assim, por gente que a avó sempre guardava tudo, assim. Tinha muitas fotos, tinha um álbum pra cada filho. Era muito engraçado, porque quando eu era criança, né, e eu ia pra lá e tal, com os meus primos, e a gente ficava vendo aqueles álbuns e rindo, assim, sabe? Tipo, meio que pra ficar vendo como era a vida dos nossos pais. Porque é muito da gente, assim, né, do ser humano querer guardar as coisas, né, guardar momentos, guardar lembranças, até coisas materiais também, guardar tudo, assim. E quando eu fui ver esses álbuns mais velhos, eu me emocionei, assim, até um pouco, né, vendo tudo aquilo, porque a forma como eu vi agora é muito diferente da forma como eu via antes, né, porque como eu te disse, quando eu ia ver esses álbuns, era meio que pra ficar rindo dos nossos pais, né, assim... Porque era realmente um álbum para cada filho. É porque assim, Farol, que a minha avó ela não tinha condições de fazer isso, entendeu? As memórias que a gente tinha da minha mãe, que é a avó que eu tinha mais contato, era a minha avó materna. As memórias que eu tinha da minha mãe era quando ela me contava, entendeu? Não, tua mãe fez isso, tua mãe ia tomar banho em tal açude, ela morava lá na Empoeira Fundo, né? Só que pra ti agora se tornou muito importante... tudo aquilo que ela fez de forma natural, mas agora tá lá, guardado. Sim, e é muito engraçado porque é como você disse, assim, realmente não é muitas pessoas que conseguiam fazer aquilo naquela época, né? Assim, teve várias fotos documentadas e tal. Tanto que eu só tenho isso com a minha família paterna, né? Não tenho com a minha materna. E aí, quando eu fui ver agora, era meio que uma documentação histórica da vida dela, né? Assim, ela procurou manter uma coisa assim que realmente guardasse tudo que ela viveu, assim. Ela tinha muito essa coisa da família, sabe? Ela sempre foi muito apegada à família, assim. Ela gostava de fazer reuniões familiares. No domingo, sempre tinha muitos filhos que iam ver ela, assim, pra almoçar. Natal, ela gostava de reunir todo mundo. Ela sempre foi muito apegada, assim. Eu acho que isso deve ter influenciado muito nessa questão de documentar essas coisas, né? De guardar. Porque eu acho que quando ela tirou essa foto, ela, sei lá, devia realmente estar só querendo guardar aquele momento, assim, né? Ela não pensou assim, vou documentar a história da minha família, mas meio que foi isso que aconteceu. Pronto, vamos continuar aqui com a nossa pauta. Ela teve 9 filhos, a Dona Rossidélia. Mas antes de a gente falar dos filhos delas, eu queria te perguntar, porque a gente fala assim, desde que eu me entendi por gente, então desde que tu se entendeu por gente, o que tu lembra da tua avó? O que ela falava, as coisas que ela, os gritos talvez que ela dava, né? Me fala aí tudo aí que tu pode lembrar nesse momento da tua avó mesmo.
Quando eu era pequeno, na verdade, a avó, ela me mimava muito, assim, né? Ela brigava comigo e tal, essas coisas, mas ela era muito carinhosa. Ela sempre pedia beijo, pedia benção, assim. Eu lembro que na hora do almoço, que ela ficava no lugar do vô, né? Porque o vô almoçava, ia dormir e ela ficava lá no caixa do comércio durante o horário do almoço. E aí eu ia sempre pra lá, ficar conversando com ela. Ela sempre gostou muito de conversar com a gente também, ficar perguntando e tal, e falando. E eu lembro muito disso, assim, também. Eu lembro que é muito engraçado isso, assim, porque essa foi uma pergunta que eu fiz nas entrevistas pros meus tios, né? Pronto, tem alguma história que ela te contou que te marcou quando tu era mais novo? Não consigo lembrar mesmo agora. Ela não sei, ela não me contava muitas histórias, assim. Não sei, que tipo de história tu Uma fala? conversa, alguma coisa que naquele momento que ela falou, que tá, até hoje tu guarda como uma lembrança dela. Eu não lembro de falas, assim, eu lembro mais de momentos mesmo, sabe? Eu acho que minha memória vai muito mais dessas partes, assim, desses encontros, de eu ir pra lá na hora do almoço, pra ficar lá. Quando meus pais viajavam, sei lá, iam fazer compras em Fortaleza, era lá que eu ficava também, porque eu não ficava sozinho em casa. Eu lembro mais dessa forma, assim. Não conversas. Conversas eu acho que nunca era nada muito sério, assim, porque eu era muito pequeno também, né? Na época eu era muito criança, assim, a maior parte que eu convivi com ela era quando eu era criança, porque depois que eu fiquei mais adulto, assim, né? Que eu poderia ter essas conversas mais marcantes, eu não estava mais morando aqui. Certo. A próxima pergunta também sobre a dona Rocidélia, que lá na exposição que tu fez, no trabalho, tu falou muito sobre que ela era comerciante, professora, também ela fazia costura, né? Ela é costureira, diretora, comerciante e principalmente mãe, né? Mãe de 9 filhos. Eu queria também que se tu lembrasse aí o nome dos 9 filhos dela. Dos 9 filhos, vamos lá. Faruque, né, meu pai, tio Fábio, tio Fabiano, tio Raimundo Filho, tio Flávio, tio Cristiano. Aí eu sinto que eu tô esquecendo de alguém. Aí as mulheres da Ana Regina, Fáusia, Fausta. 9, tá certo. São esses. Esqueci de ninguém. Pronto, a força dessa mulher, como tudo isso que eu te falei, o que é que tu tira de lição, assim, pra tua vida? Eita, o que é que eu tiro de lição? A minha avó, ela sempre foi muito dura, né? Ela sempre foi muito firme nas decisões que ela tomava também. Ela não desistia. Ela sempre ficava ao lado, assim, do meu avô em todas as decisões. Ela era uma mulher forte, assim, que o que ela dizia tinha que ser feito, assim. Não tinha que passar por ninguém. Ela não queria menos do que aquilo. Eu acho que isso era em tudo, assim. Eu acho que eu levo isso agora de uma forma muito de continuar dentro do que eu acredito, assim, também, né? E também muito dessa questão de querer ajudar as pessoas, assim. Ela tinha muito essa questão, né, de ajudar a comunidade. Eu levo muito isso pra mim de querer ser uma pessoa que consiga ajudar também meus amigos, as pessoas que estão perto de mim. Eu levo muito disso. Eu queria que tu detalhasse, assim, como era que ela ajudava, né, a comunidade. O que tu ouviu dos teus tios que tu guardou assim, que ela ajudava a comunidade? Pronto, eu realmente, essas lembranças que eu tenho dela ajudar a comunidade, eu acho que são mais dos meus tios mesmo, porque quando eu convivi com ela, ela já era um pouco mais parada, assim, né, eu vi ela muito na igreja, assim, ela participava de tudo, queria organizar tudo, as pessoas pediam muita opinião pra ela. Ela sempre recebia os padres também, sempre era essa pessoa, assim, porta-voz dos lugares. Dos meus tios eu ouvi coisas assim, de coisas que eu já sabia, né, mas que eles me contaram, assim, dessa questão dela ter sido diretora, que ela foi professora antes, né, foi a primeira diretora, e sempre foi muito dito, assim, sempre, no evento da escola, sempre falavam isso. Tem uma história muito engraçada, assim, que eu acho muito legal, é que ela tinha uma facção de roupa, né, que ela costurava, ela reunia mulheres daqui da Serrota, trazia material para costurar e tal, e aí ia vender essas coisas lá em Fortaleza e tal. Achei isso muito legal, assim, dela ter criado. Uma Eu não sei cooperativa, como é né? que funciona. Essa cooperativa, eu não sei como é que funcionava na época, assim, mas eu, inclusive, fiquei muito curioso, assim, pra saber como era. Porque ela sempre foi também uma pessoa que eu sempre vivia vendo ela costurando e bordando coisas, assim. Tá sempre ali. Você tava parada, ela tava bordando, costurando. Era uma mulher muito ativa, né? Muito ativa. Ela não ficava parada, assim, real. Ela sempre estava fazendo alguma coisa. Eu vi que tu escreveu também lá no teu trabalho de memórias lá que ela tinha
uma facilidade com a matemática, né? Isso aí também me chamou muito a atenção, a inteligência dela, assim, das tuas entrevistas dos teus tios, eles falaram alguma coisa sobre isso, da inteligência dela ser, além da força dela, ela tinha uma inteligência que chamava a atenção, né? Justamente para ajudar o seu Raimundo. Sim, ela sempre foi assim, muito inteligente, fazia e aprendia as coisas só, assim, essa questão da matemática, né, que ela ia fazendo com meu avô. Isso era muito meu avô também, assim, essa matemática. Não era, tipo assim, matemática elaborada que você vai aprender, sei lá, na faculdade, né? Era uma matemática mais habituada pro uso cotidiano, né? Foi meu avô, assim, que me ensinou a somar, assim, a fazer conta básica de cabeça. Ele que me ensinou assim, a fazer muito rápido, fazer soma e subtração, divisão, assim, de cabeça. Eu aprendi mais com ele, assim, a técnica que ele usava, né? E ela, também nas entrevistas que eu percebi, assim, é que ela sempre foi muito focada na educação. Ela reconhecia muito a importância da educação, né? Tanto que, para todos os filhos, ela, pelo menos, fez com que eles fizessem, assim, o ensino fundamental completo, né? E quem quisesse ir para Fortaleza estudar, ela ajudava, dava condição, lutava, assim, para garantir, né? Isso para eles, ela sempre, nunca foi uma questão, assim, para ela, né? Ter um problema, a educação dos filhos dela. E é tanto que tem uma entrevista, assim, com o meu tio Cristiano, que ele fala, ela mesma só foi terminar o ensino médio depois de adulta, né? Assim, ela teve que parar na época, fez, acho que pela vida dela, né, enfim, maternidade, essas coisas e tal, ela sempre fez com que os filhos dela fossem, e quando ela conseguiu também, ela foi também fazer o ensino médio. Pronto, é isso aí que me chamou muita atenção também, durante e que eu estava assistindo lá e lendo todos os textos lá do teu trabalho, que era uma pessoa que deixou esse legado tão importante, que é a educação, a importância da educação na vida de cada um. Então é uma lição que ela deixa pra gente, né? E que eu queria que tu falasse mais sobre isso, que ela lutava para que os filhos tivessem a melhor educação, fossem para Fortaleza, os que queriam, né, tal, mas todos ela queria que terminasse o nível fundamental, né, que tu falou. Pois é, teve uma época que quando todos os filhos dela estavam aqui, né, ela veio também morar aqui não, quando estava em Fortaleza, ela foi morar lá com eles, né, ela e o vô foram todos morar lá. E aí depois o vô não aguentou, né, assim, e aí voltou pra cá, pra Serrota. E aí ela ficou lá em Fortaleza até onde ela conseguiu, até ela realmente não conseguiu assim, viver separada do meu avô, né? E aí ela voltou pra cá, já que ele não tava lá. Mas desde a primeira filha dela, né, a Fausta, que ela fez de tudo pra garantir que ela fosse pra Fortaleza continuar estudo, assim, sabe? Eu realmente não sei como era aqui, até que grau tinha, né, a questão da educação, que ia só ensino fundamental, assim, tinha ensino médio também. Mas, pelo que eu entendi, assim, eles iam muito pra fazer ensino superior. Alguns, primeiro os filhos mais velhos, né, assim, eles vinham fazer o ensino médio aqui, ensino fundamental aqui também. E aí a avó pedia para eles ficarem na casa de alguma irmã dela, né? E aí dava condição para que eles ficassem lá, assim, dava o que ela podia para que ficasse lá. E aí ela, quem quis, assim, continuar, ela fez de tudo, assim. Ela brigava com meu avô, porque realmente ela não queria tornar a questão da educação um problema. Pronto, vamos passar aqui para o nosso próximo assunto, que é o Raimundo Gomes, né? O senhor Raimundo Gomes, que chegou aqui na Serrota, pelos que eu conversei com algumas pessoas, Faruque, ele chegou em 1954, né? 54 ele chegou com o comércio dele, e daí para frente... Eu não sabia disso, não sabia dessa data. 54, que tem lá no slogan lá do comércio lá. Comerciação Raimundo, gente, é verdade. Desde 1954, acho que ajudando os clientes, né? Então, essa data, minha mãe, assim, meio que puxou, ela fez essa pesquisa para fazer esse slogan. Eu lembro na época que ela foi atrás de perguntar, assim, aí puxou a data mais ou menos assim, né? Que poderia ter mais certeza, assim, né? Ela não tem 100%, mas foi a que ela mais achou que fosse. Eu lembro dessa época que quem fez esse slogan foi eu. Se eu te falar que nas minhas pesquisas, né, sobre a Serrota, lá no trabalho da Valdinha, aqui a Serrota começou a crescer como um distrito, né, como uma comunidade, quando o senhor Sebastião de Abreu chegou aqui, né, para fazer a barragem da Serrota. E foi em 1944, mais ou menos, que ele começou, que ele terminou, né, a obra
ou acho que ele começou, peraí. Foi em 1944 que ele começou a obra, na década de 40. Então, 10 anos após que o seu Sebastião chegou aqui na Serrota, chegou o teu avô, né? Que tinha ainda poucas casas, mas já tinha casa suficiente para ele colocar o comércio dele ali. Bem legal, né? Muito legal, muito interessante. Não sabia não disso. Pronto, eu acho que mais ou menos a Serrota, assim, depois de Sebastião de Abreu, 10 anos que começou a chegar gente, né, por causa que vieram trabalhar na própria barragem lá, o Denox veio fazer essa barragem, e até que a gente, aos próximos episódios, que esse é o episódio 3, os próximos episódios a gente vai ler um trecho de um livro que a gente vai trazer falando sobre a barragem da Serrota, algumas pessoas que passaram por aqui e fizeram parte também dessa história desse lugar. Agora vamos falar sobre as lembranças do seu Raimundo Gomes, né? Seu avô, que você entrevistou também os filhos dele sobre isso. O que você tem a dizer sobre o seu Raimundo Gomes? O que eu tenho a dizer? Quando eu decidi que eu ia colocar ele como uma parte, assim, do capítulo, né, dos capítulos do TCC, é porque a minha avó, você pensa assim, na avó, já pensa nele também, né? Então, eles não realmente eram um casal, estavam juntos, assim, né? Você não conseguia pensar em um sem não pensar no outro também. Minha memória com ele, acho que às vezes eu tenho com a minha avó, assim, né? Tem uma memória muito específica, né? Que de vez em quando ele e ela iam dormir na caipira. Eles iam à noite, depois que o comércio fechava, e aí iam eles dois dormir. E às vezes eu ia também com eles. E aí essas viagens, né, daqui pra Serra até a fazenda dele, eram uma coisa muito legal, porque os dois ficavam conversando comigo e brincando comigo, assim. Eram momentos que eu tinha com eles dois. E eram poucos momentos, assim, eu acho que agora eu não consigo me lembrar de outro. E aí eles iam fazendo brincadeiras lúdicas, sabe? Vamos contar quantas estrelas aparecem desse lado do carro, ou então do outro lado do carro. E aí, isso foi uma das coisas que eu decidi também por colocar, né, no livro, e também porque ele foi uma das últimas pessoas que a minha avó esqueceu, assim, que depois que ele morreu, ela ainda ficava perguntando muito por ele, que horas o Raimundo ia chegar e tal, e às vezes ela lembrava do nome de pessoas, assim, próximas a ela, e não conseguia esquecer do nome dele, assim, vivia falando sobre ele. Não lembrava, assim, pra mim, da morte, mas lembrava quem era ele, né, e isso foi muito forte, assim, pra eu decidir colocar. Pronto, assim, só pra gente falar um pouquinho sobre o seu Raimundo, eu, assim, com algumas pessoas que eu conversei sobre o seu Raimundo, muita gente falava que ele era forte, né, que ele tinha aquele temperamento dele forte ali dentro do comércio. Ele era muito grosso. Ele era uma pessoa muito grossa. Pronto, aquele temperamento forte dele. Só que, incrivelmente, com algumas pessoas que eu conversei, falou-se de um coração altamente caridoso, que ajudava as pessoas de forma que ele era daquelas pessoas que ajudavam, mas não queriam o lucro em cima daquela ajuda, entendeu? Ele ajudava com dinheiro, com isso, com aquilo, mas não, você paga só o tanto que eu lhe dei, eu não vou querer juros sobre isso, com algumas pessoas que eu conversei, né? Então, isso também, juntando com aquilo que tu falou agora, pra gente perceber que o seu Raimundo Gomes não era só aquele temperamento dele, né? Aquilo era porque ele tinha muitas responsabilidades naquele momento, o jeito dele de tratar com aquelas responsabilidades, né? Sim, com certeza, eu acho assim que não era uma coisa assim, realmente era negativa, porque às vezes ele realmente era uma pessoa muito impaciente, né? Mas eu acho que foi a criação dele assim também, né? Como você falou, ele tinha... Todo mundo tem aspectos positivos e negativos, né? Então, o seu Raimundo Gomes, ele tinha isso. Então, a história dele, depois que ele chegou aqui, com o comércio, além de sempre trazer as coisas para vender, né, no comércio dele, mas ele também tinha isso de estar ajudando também a comunidade, né, com a ajuda da Dona Rocydélia. Sim, ele ajudava. Eu via muito, assim, sabe, pessoas pedindo coisas para ele e ele dando, assim, considerar ajuda, né? Ele fazia o que ele podia, né? Ele também não metia o pé pelas mãos, assim. Ele não ia prometer ajudar uma pessoa sem realmente poder conseguir ajudar ela, mas no que ele podia, assim. E eu via muitas pessoas, quando eu ia ficar lá com ele, eu passei um período também, né, da minha vida trabalhando lá no comércio, e eu via muitas pessoas, assim, trabalhando, ajudando, assim, no que eu podia, né, lá. E muitas pessoas, assim, até da idade dele, né, que conheciam, chegavam e conversavam com ele, assim, e ele conversava também com essas pessoas, e
era muito, muito legal isso, assim, esse laço que ele tinha com a comunidade, né? Que ele conviveu junto. Eu posso considerar ele com certeza que ele foi um herói, um protagonista da comunidade de Serrota, né? De Sebastião de Abreu. Sim, acho que sim. Pronto, sobre as memórias que os seus tios tinham do seu avô, o que mais te marcou ali no momento das entrevistas? Além do temperamento, Olha, né? o que mais me marcou foi saber olhar com outros olhos também essa relação, né, assim, deles dois. Quando eu perguntava sobre ele, era muito em relação como era o relacionamento dele com a minha avó. E isso era um ponto meio novo, assim, pra mim, né, porque eu via ali, mas eu não conseguia pensar muito além sobre o que era realmente de fato. E aí eles realmente, como eram filhos, né, conviveram muito tempo. E aí foi muito engraçado porque, ao mesmo tempo que alguns filhos falavam que eles se amavam muito, também falavam que era uma coisa assim muito dependência assim desse sistema mesmo que torna as mulheres como empregadas entre aspas do marido, né? Assim, dessa relação de sempre fazer as coisas, ter que aceitar as coisas que o marido faz. E foi uma coisa assim que me tocou bastante, assim, de poder ver que nem todo assim relacionamento é perfeito, né? Todos têm falhas, assim, todos os relacionamentos da vida assim vão ter alguma falha. E antes do trabalho eu não parava para pensar quais seriam essas falhas, né? E aí depois que eu entrevistei, eu fui percebendo vários pontos de vista sobre o relacionamento deles dois, assim. Que ela amava ele, isso nunca foi uma questão, assim. Realmente a avó amava o meu avô, assim, com toda a força que ela tinha, assim, de paixão. E aí eu ficava vendo as pessoas falarem, assim, que meu avô casou com a minha avó não por paixão, mas porque ela era a mulher que que ia formar uma família com ele, assim. Não era bem um amor. Pode ser que seja amor à bicha dele, né? Assim, ninguém sabe. Mas você pensar, assim, que tipo, eu nunca amei ela, assim. Ela nem era a mulher mais bonita, mas era a mulher que eu escolhi pra ser a mãe dos meus filhos. Aí eu realmente, assim, fico... Às vezes é muito fácil você naturalizar esse comportamento, assim, né? Não sei como é, assim, eu não tenho como pensar além, porque eu realmente não... O que eu convivi já era uma coisa, assim, mais estagnada mesmo no relacionamento. Antes, assim, quando se formou. Esses pontos de vista foram interessantes, assim, sabe? Pra fazer eu perceber que realmente era, de fato, aquele relacionamento, né? Vamos passar aqui para o nosso próximo assunto, que é o Alzheimer, né? Você fez uma pesquisa profunda, Faruque, sobre esse tema, para você entender e também para chamar a atenção, assim. Eu assisti a sua entrevista do Jornal Jangadeiro, falando sobre o seu trabalho. E quando o trabalho se relaciona com o Alzheimer, também chega a muito mais gente, né, Faruque? Eu queria te perguntar, assim, se tu pensava que esse trabalho ia chegar a tanta gente e depois que tu fez ele, assim, como chegou. Eu sei que chegou a muita gente e a muita gente elogiou o trabalho, mas também por causa do Alzheimer, né? Porque é uma doença que ela machuca muito. Eu tive, assim, a minha vizinha, a dona Naí, que é a mãe da Valdinha, mãe do Beto e da Landinha, da Erilande, as professoras e o comerciante, o Beto também, né? E a gente, quando a gente percebeu que a doença chegou nela, né? A gente viu que foi debilitando toda a família, né? Toda a família se tornou, assim, mais triste. Não, é porque por causa mais disso aí, da questão do esquecer, né? De não mais conhecer os próprios filhos, de não mais conhecer. Então, a sua pesquisa foi fundo sobre isso, para você fazer esse trabalho, Faruque? Fiz uma pesquisa assim. Na verdade, esse tema surgiu assim porque eu tava assistindo uma série, né? E aí, no episódio dessa série, mostra... Essa série inteira fala um pouco sobre o relacionamento, assim, da mãe com o filho, né? E aí o filho já é adulto, trabalha, e aí ele de repente tem que cuidar da mãe dele com Alzheimer. Só que eles nunca tiveram um relacionamento muito bom e tal. E aí um episódio específico vai falar sobre esse relacionamento, né? E aí vai misturando as memórias e tal. E aí eu fiz essa ligação com o caso da minha avó, né? Porque eu não entendia muito o que era Alzheimer antes de fazer esse trabalho, assim, né? Eu sabia que era uma doença que causava esquecimento, assim. E aí ia tornar ela mais agressiva algumas vezes, e até, enfim. E aí, quando eu fui pesquisar, e aí eu fui atrás de fontes, realmente vi outros materiais que falavam sobre isso. O que eu percebia também conversando com as pessoas é que toda vez que eu falava sobre o trabalho, assim, né, com alguma pessoa, assim, enquanto estava fazendo, as pessoas falavam que conheciam alguém com Alzheimer, né? Às vezes era a mãe, às vezes era um conhecido, alguém da família, mas sempre conhecia alguém, assim, muito próximo que tinha Alzheimer. E aí eu fui pesquisar para entender o que era realmente a doença, né, que ainda não se sabe muito sobre ela, né? Ela é muito recente ainda, porque além do cérebro, né, ser
um órgão do nosso corpo, assim, que não se tem essa parte da memória, ainda é uma coisa, assim, muito subjetiva e tal, não tem uma hipótese, assim, 100%, alguns fatos 100% que vai explicar como é a memória, como é que o esquecimento e tal. E aí o Alzheimer, além disso, ocorria mais em pessoas mais velhas, né? E aí era natural achar que pessoas mais velhas com a idade iam esquecer mesmo, assim, não era uma doença, era só uma coisa que as pessoas, que era da vida, assim, não era uma coisa natural. E aí foi quando perceberam que não era uma coisa natural, né? Em algumas pessoas isso acontecia de uma forma que era muito rápida e afetando outras coisas além da memória, porque o Alzheimer em alguns estágios, né, ele vai afetando com o sentimento das pessoas, uma hora tá triste, uma hora tá muito com muita raiva, vai causando perda de movimentos, as pessoas vão meio que... Tudo isso porque vai esquecendo, né? E aí vai esquecendo de como é que come, como é que mastiga, como é que anda, até o último sintoma, assim, é esquecer, é parar de respirar, assim, o corpo não sabe mais como é que funciona isso. Eu não sei explicar biologicamente como é que isso acontece, mas em suma é isso, assim. E enfim, foi muito louco, porque as pessoas, elas não têm muito, assim como eu não tinha, a maioria das pessoas também não sabem realmente e nem o que fazer, né? Como ajudar. Para esse trabalho eu entrevistei uma mulher que tanto o pai teve, né? O pai dela teve Alzheimer, e aí quando ele morreu, descobriram que a mãe dela também tinha Alzheimer. E uma das coisas que ela sempre falou é que ela fazia de tudo pra que a vida deles dois continuasse normal, assim, mesmo que eles estão esquecendo, isso não era motivo pra, tipo, deixar eles parados no canto e esquecer deles também, assim, né? Ela fez de tudo pra que eles continuassem saindo, indo à praia, assim, indo jantar fora, às vezes, que fossem ver amigos, pra que a vida realmente... E isso foi dado que isso realmente desacelera o processo do esquecimento, assim, vai deixando mais devagar. Porque não tem uma cura, né? Ainda não foi descoberta uma cura para o Alzheimer. Ligando também alguns pontos, assim, que a gente, quando eu assisti pela primeira vez, isso já veio, assim, porque o podcast ele pode ajudar muita gente, entendeu, Faruque? E aí, nessa conversa aqui que a gente está tendo sobre o Alzheimer, pode algumas pessoas que estão que ouvir e só está com pouco tempo, né, que começou o Alzheimer na família dele. Então, assim, as principais dicas que a gente deixa é isso, né, de não deixar as pessoas esquecidas, porque elas esquecem, né, ou cada um tentar até porque é uma doença regenerativa, né, que vai tirando tudo da pessoa, todos os ensinamentos, mas que naqueles momentos, como muitos e muitos filhos, acho que todos os filhos que você entrevistou da Dona Rocieli falaram que ela se tornou uma pessoa muito mais carinhosa, né? Essa é a palavra. Então, eu queria que tu deixasse dicas assim que tu durante a entrevista conseguiu absorver para essas pessoas que estão ouvindo a gente e estão com pouco tempo que estão lidando com os seus pais, os seus conhecidos com Alzheimer. Sim, então, de dica, acho que eu tenho a falar, assim, de orientação, é realmente essa questão de tentar não deixar a pessoa perder o cotidiano dela, né, o dia a dia dela, as vivências dela. Tentar, a pessoa vai conseguir, claro que ela vai precisar mudar várias coisas, porque em determinado momento ela vai precisar de ajuda para andar, né, para fazer essas coisas, mas tá ali para ajudar, sabe? E procurar orientações médicas, assim, também, né, porque eu também não sou especialista, né, eu não tenho como dar dicas, assim, do que fazer, como se fosse o certo ou daquilo, né, eu também não sei, mas pessoas que sabem, assim, orientações médicas, elas podem auxiliar muito, assim, nessa questão, né. Tem atendimento público, eu sei que tem poucos, assim, isso é um grande problema, né, assim, do Brasil, porque, no Brasil todo, porque são poucos lugares que realmente oferecem uma ajuda, assim, completa, né, para as pessoas, que é um tratamento muito caro também, tem que reconhecer isso, né, assim, em clínicas precisa de acompanhamento de vários especialistas, então acaba sendo meio caro, mas existem poucos, assim, existem poucos, mas existem centros que oferecem esse tipo de ajuda. Eu, durante o processo do meu TCC, eu soube do próprio hospital universitário da UFC, que ele tem um serviço que auxilia nessa questão das pessoas com Alzheimer. E aí, para conseguir essa ajuda, né, basta ir num posto médico, assim, que eles vão encaminhar. Mas é isso, assim, tentem não deixar
a vida da pessoa morrer, assim, né? Cair no esquecimento, assim, porque às vezes você vai, se desespera tanto que meio que acaba não fazendo nada. E aí a pessoa vai se esquecendo e vai definhando, ficando naquele lugar. Eu acho que essa é uma dica muito importante, assim, continuar com a vida social da pessoa, assim. Certo, tu lembra do nome da série que tu assistiu sobre o assunto, pra gente deixar aqui pros nossos ouvintes? Posso. É uma série americana, né? Na verdade é uma animação. E ela não conta especificamente sobre o Alzheimer, né? Ela tem todo um contexto. Aí em determinado momento é que aborda esse assunto. Mas o nome da série é BoJack Horseman. Eu não sei falar muito bem o nome, mas eu posso te escrever, aí tu coloca na descrição do podcast. Pronto. Outra coisa que eu vou deixar na descrição do nosso podcast. Que além de eu vou deixar também o teu trabalho lá à disposição das pessoas para que eles assistam, vai estar na nossa descrição. E antes de a gente finalizar, hoje, como é o cotidiano da tua avó com os teus tios, né? Eu queria que tu detalhasse só um pouquinho para ficar guardado aqui também. Elton, só uma coisa antes. Eu posso dar mais uma dica? Claro. Voltar. Que eu queria falar também para as pessoas buscarem conhecer sobre a doença, né? Assim, pesquisar para realmente entender o que de fato é a doença. Acho que isso acho que é o principal passo, assim, é a pesquisa de o que é Alzheimer para entender e saber como lidar. Acho que quando você vai começando a entender o Alzheimer e o que causa e o que vai causar, vai ajudar as pessoas assim, a identificarem os sintomas e, sei lá, evitar aqueles momentos assim, de desespero, né? Que você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Acho que pesquisar sobre a doença é uma dica muito valiosa também. Aí você pode repetir a pergunta? Como está sendo o cotidiano hoje, né? Hoje em dia dos teus tios com a tua avó? Então, é um pouco polêmico, eu acho, minha opinião sobre isso, né? Porque minha opinião é um pouco dura, assim, sobre a relação que alguns filhos têm com ela. Mas, enfim, a gente não julgar também, né? As pessoas, eu não sei o que se passa na vida de todo mundo e tal, enfim. Mas o que eu vejo hoje, principalmente pela pandemia, é que a minha avó tá saindo menos, né? Também tá recebendo menos visitas, assim, dos filhos, dessa forma. As únicas pessoas, assim, que eu mais vejo ainda indo ver a minha avó é duas tias minhas, né? São a tia Ninha e a tia Fáudia. Elas são as pessoas, assim, que estão vendo como é que tá sendo mesmo, assim, a que mais vem, assim, como é o dia a dia delas. Mas ela tá bem debilitada já também, né? Ela tá numa fase muito avançada da doença, ela não consegue mais sair de casa com tanta frequência. Ela passa mais o dia deitada. Agora ela tá vindo de manhã aqui em casa, ela já veio 2 vezes essa semana de manhã aqui em casa com minhas tias, elas trouxeram aqui. Mas ainda ela tá bem parada, assim mesmo. Até por causa do corona, né? Também ela não tem, assim, como pessoas irem ver ela também, né? Ela só recebeu 1 dose da vacina. Pronto. Então essa é o cotidiano deles, né? Alguns não vêm e outros vêm mais, né? Isso é o que você resumiu aí. É isso. A verdade é essa, assim. A minha verdade, né? O que eu vejo. Finalizando aqui a nossa entrevista, Faruque, agradecer demais a você pela entrevista, por falar da Dona Rocibélia assim com tanta naturalidade, né? Agradecer. Porque assim, o podcast ele consegue atingir mais gente pela naturalidade do projeto, né? Então, eu acho que hoje foi um dos... Além da entrevista que eu tive com a Tia Beth, que eu queria que tu ouvisse também, que foi incrível, mas... Eu vou ouvir, eu fiquei muito curioso quando tu fala dos episódios, eu vou ouvir com certeza. Pronto, teu episódio também, a gente vai editar e vai colocar também com muito carinho, porque, assim, são verdades que ajudam a gente no dia a dia das pessoas, né? São verdades que a gente pode absorver e levar para a vida, assim, com carinho, né? É ensinamentos. Eu queria agradecer também, né? Eu queria te agradecer também pelo convite. Espero que tenha ajudado, assim. Eu fiquei muito nervoso porque eu tô mais acostumado a estar desse lado aí, né? Entrevistando do que sendo entrevistado. Então, espero que tenha feito sentido o que eu tenha falado e que tenha realmente ajudado aí. Mas muito obrigado pelo convite e por reconhecer a importância. Agradeço demais, assim, a importância da Dona Rocibélia para nossa querida Serrota, para o nosso Sebastião de Abreu, a importância do seu Raimundo Gomes e todo do comércio, né? O comerciante em si, o pessoal às vezes sempre julga a questão do lucro, né? Mas ele marcou a história dele aqui não só por ser o comerciante, mas por ajudar a comunidade. Tanto a Dona Rocibélia, que ajudou muito lá no colégio, né? A diretora, a professora, queria o melhor dos alunos dela. Algumas pessoas diziam que ela era durona, também lá no colégio, né? Ela queria que todos fizessem
tudo certinho e que aprendesse de verdade. Então, isso ficou marcado na história da Serrota e vai ficar guardado aqui no podcast Heróis Anônimos, Histórias Contadas do Distrito de Sebastião de Abreu. Muito obrigado, Faruk, e a gente vai se despedir. Obrigado também. Esse foi o nosso episódio número 3 da temporada 2 do podcast Heróis Anônimos. Então, a todos, fica o convite para assistir todos os episódios também da primeira temporada e também esses episódios agora da temporada 2, entrevistas. Finalizando o episódio 3 da temporada 2, a gente vai trazer um trechinho aqui do trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Vai ser a memória falada dos filhos de Dona Rocidélia e seu Raimundo Gomes. É o trabalho Eu Me Lembro, por Nós Dois. Uma homenagem aqui do jornalista Faruk II, a sua avó e o seu avô. A memória que eu tenho mais forte da minha mãe sempre é vendo ela trabalhar. Ela sempre foi muito dura, né? Muito poderosa, assim, muito valente. Carinho era uma coisa que para ela era difícil, eu acho que ela não tinha tempo. Eu acho que ela só se lembrava da gente na hora de dar comida mesmo. E à noite, né? Quando eu estava para dormir. Porque eram muitos filhos, 10 filhos, a atenção dela era em criar. Mas que hoje em dia, a essência dela, eu acho que hoje, ela demonstra realmente a essência dela. Ela é uma pessoa muito amorosa, né? Você vê, qualquer pessoa, por mais que ela não se lembre de você, mas se você chegar perto dela, ela gosta de carinho, né? Ela gosta de ser mimada, ela gosta de a gente fazer chamego com ela. Então, isso eu queria ter tido, entendeu? Eu não sabia, não conhecia assim até que ponto o Alzheimer, até onde ela ia. Eu não tinha noção assim que a pessoa pudesse. A gente sentindo na pele mesmo para ver assim a pessoa esqueceu um filho.